Fala galera, beleza? Vamos lá então para o nosso primeiro vídeo, tá? Esse vídeo é um vídeo mais teórico, mas tem muita informação importante. Até peço para vocês aí, que se puderem depois tirar um print screen e imprimir essas informações para uma consulta futura aí. Porque nós vamos ver a linguagem dos trades, como é que é a comunicação, os termos técnicos que é utilizado no momento que a gente está fazendo alguma operação ou conversando com alguém que também opera, tá bom? Então vamos lá. O primeiro termo técnico é alavancagem. A alavancagem no day trade é quando operamos na compra ou na venda de ações, contratos, mini contratos de dólar ou de índice, ou ainda outros ativos e derivativos em posições maiores do que na teoria nosso financeiro daria respaldo. Isto é, operar valores maiores do que os valores que realmente temos na conta da corretora. Ou seja, a corretora te dá a opção de multiplicar o teu patrimônio em 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então, para você operar e tentar ter ganhos maiores do que o dinheiro que você tem. No entanto, também você corre o risco de ter perdas maiores. Então, recomendo o pessoal que está iniciando ficar longe das alavancagens, ok? Bolsa de valores. A bolsa de valores é o mercado onde são negociadas ações de empresas, títulos de renda fixas, commodity e outros ativos. Quando o investidor decide comprar uma ação e existe outro investidor querendo vendê-la, a bolsa é o ponto de encontro entre eles e onde é realizado o negócio. Ou seja, para haver uma compra tem que ter um vendedor, né? E para alguém vender tem que ter um comprador. Então é na bolsa onde o pessoal se encontra, né? Nesse caso hoje em dia em meios eletrônicos, que a gente usa uma plataforma para fazer venda e compra. E lá do outro lado vai ter um outro comprador ou vendedor também vendendo e comprando. Os negócios são fechados na bolsa de valores, a nossa B3. Break-even. Break-even é quando a operação está positiva e então colocamos o stop loss no mesmo nível da entrada para zerar o risco de prejuízo no trader. Isso aqui é exemplo. A gente fez uma compra em um determinado preço e o preço começa a subir, ou seja, a gente já está obtendo lucro. Como a gente botou uma porcentagem, um valor de perca, no momento que a gente está obtendo uma quantidade X de lucro, a gente puxa essa perca e bota no zero a zero. Para quê? Nesse momento, se a operação vir contra, ou seja, o preço que estava subindo descer, a gente no mínimo vai sair no zero a zero. Então a gente não vai ter perca. Esse sistema é conhecido como break-even. Call. O termo dar call é quando um especialista financeiro recomenda a compra ou a venda de um ativo por um determinado preço, no intuito de obter lucro com a operação. Vamos supor que tem um trader lá que está fazendo as operações. Se você quer copiar as operações dele, quer que ele te passe uma informação de compra e venda, qual é o melhor lugar, ele vai te dar um call. Ou seja, você vai pedir call para a pessoa, né? Então, esse termo é utilizado quando uma pessoa com mais experiência, né? Normalmente um especialista financeiro com certificação, passa as informações para as pessoas que estão querendo saber o momento de compra ou venda de um determinado ativo. Então ela pede call e a pessoa que passa a informação ela está dando um call. Circuit Breaker é o mecanismo de segurança utilizado pela Bolsa de Valores do Brasil para paralisar as negociações por um período quando o Ibovespa, seu principal índice, cai mais de que 10%, independente do motivo. Ou seja, pode ocorrer em casos de guerra, em casos de desastres, por exemplo, o 11 de setembro, o coronavírus, o Covid, as ações começam a entrar em colapso, porque muitas pessoas veem esse desastre ou esses problemas, né, como se fosse uma queda de desempenho da bolsa. Então o pessoal acaba tirando o seu dinheiro, né, e com isso começa a ter uma variação muito alta, que é uma alta volatilidade no mercado. Então, o mecanismo de proteção da bolsa para que não tenha uma quantidade absurda de prejuízo, tanto para a bolsa quanto para os investidores, ela cria esse mecanismo aí de parada, justamente para tentar renivelar os valores até que aquele momento de euforia passe. Perfeito, pessoal? Bora para o próximo. Correção. O mesmo que pullback, termo utilizado na análise gráfica que consiste no movimento contrário à tendência do mercado.
Isso aqui basicamente funciona da seguinte forma: o mercado está subindo. Ele não vai subir direto, tá? Pode acontecer em alguns casos específicos, né? Mas normalmente ele sobe e desce um pouco, fazendo uma correção que mais tarde a gente vai ver direitinho como isso funciona, tá? Mas no momento você tem que entender que a correção é a mesma coisa que o pullback, que é o movimento de o preço sobe, ele desce um pouco e depois volta a subir. Ou também ao contrário, o preço está caindo, ele volta um pouco e depois começa a cair novamente. Corretagem. Corretagem é uma taxa cobrada pelas corretoras para intermediar o envio de ordens de compra e venda de seus clientes para a Bolsa de Valores. Ou seja, isso aí seria a taxa que a empresa corretagem cobra, né, para poder intermediar esse serviço, intermediar a pessoa física, né, junto à Bolsa de Valores. Então é por isso que eles cobram essa taxa. Em alguns casos, muitas corretoras hoje não cobram mais essa taxa, né? Em troca que você faça uma configuração ou utilize a RLP, que nós vamos ver mais para frente, para poder fazer as suas operações no dia a dia. Vamos lá então para a próxima. Corretora de valores. Corretor de valores é responsável pela intermediação entre investidores e a Bolsa de Valores. Ou seja, a gente é obrigatório contratar uma corretora que vai intermediar as nossas operações junto à B3. Então, a corretora é a empresa responsável nessa intermediação entre a pessoa que vai operar e a B3. Day trade. Provavelmente essa palavra todos já sabem, né? Mas day trade é o nome que se dá a operações de compra e venda de ativos financeiros realizadas dentro do intervalo de um dia. Ou seja, são compras e vendas de operações realizadas em um mesmo dia. Por isso que é day trade. Day de dia, trade de, no caso, operações, né? Então você já sabe, quando falar em day trade, vocês estão falando em operações que são feitas, ou seja, abertas e fechadas no mesmo dia. Emolumentos. Os emolumentos são taxas cobradas pela Bolsa de Valores e que incidem nas operações de compra e venda de ativos financeiros. Essa taxa a gente não escapa, tá, pessoal? Essa é a taxa que vai ser paga para a B3. Mas, então, toda vez que a gente comprar ou vender um ativo, toda vez que a gente abrir ou fechar uma operação, a gente vai pagar uma taxa, que são valores baixos, né? Mas em todas as operações nós iremos pagar essa taxa, esses emolumentos para B3, que seria o custo para ela fazer e executar as nossas operações. Vamos lá então para o próximo. Fibonacci. Na verdade, o termo correto é Fibonacci, mas acho que todo o pessoal abrevia e todo mundo acaba falando em Fibo, né? Mas o que seria isso? O que seria a tal da Fibo? Fibonacci é uma sequência numérica utilizada em diversas áreas. No mercado financeiro, é utilizada na análise de tendência, traçando projeções e retrações. Mais para frente a gente vai ver bem certinho como é que funciona para utilizar essa ferramenta, mas o que acontece? Isso aí, no caso, inclusive vocês podem pesquisar mais aí no Google, que para ter uma melhor compreensão, tá? Mas nada mais é do que uma sequência, tá, ordenada, no qual ela é muito utilizada no mercado financeiro porque ela tende a respeitar essas regiões de acordo com a Fibonacci, entendeu? Então, recomendo vocês a dar uma pesquisada e realmente compreender como é que funciona essa sequência, tá, numérica. Vocês vão ver que é bem interessante. Gap. O gap nada mais é que um intervalo do gráfico na análise técnica, ou seja, são espaços vazios no gráfico financeiro. É importante compreender que o mercado ele fecha num dia anterior, né? E quando ele for abrir nesse dia, ele pode abrir para cima ou para baixo do fechamento do dia anterior. Então, esse espaço que não teve negociação chama de gap. Isso aí também nós vamos ver mais para frente aí direitinho como é que funciona. Vamos lá para a próxima parte. Leilão de abertura, pré-market. Ao pé da letra, podemos definir pré-market como antes do mercado, ou pré-abertura, como o período é chamado por aqui. Trata-se de um período pré-pregão, no qual os preços dos ativos são formados, guiando as primeiras negociações do dia. O que acontece? Quando eu abrir o pregão lá, no caso o pregão abre às 9 horas para operar o índice futuro e o dólar, né, mini índice mini dólar, antes de começar a abrir realmente, o gráfico começar a andar, é necessário que os compradores e vendedores cheguem num consenso no preço inicial.
Então isso chama de leilão de abertura. Então os vendedores e compradores vão chegar no consenso em que valor que seria o mais justo para ambas as partes para começar as negociações. Depois disso o mercado segue. Então isso é o leilão de abertura, também conhecido como pré-market. Liquidez. A liquidez é um termo utilizado para quantificar a negociabilidade de um ativo, isto é, a facilidade para comprar ou vender o papel sempre que necessário. Nesse conceito aqui que nós estamos vendo, a liquidez seria o seguinte: existem ações, existem, no caso, ativos, e tem ações que são mais líquidas. Que sentido é esse? A gente pode comprar e vender muito rápido, porque tem muita gente interessada naquele ativo, né? Ou quando o ativo ele começa a perder muito seu valor, vai ser difícil já comprar e vender, porque não vai ter tanta gente interessada. Que não é o caso do ativo que nós vamos operar, que seria o mini índice mini dólar. Ele é um dos ativos mais líquidos que existe no mercado, por isso que todo mundo acaba operando, porque tem muita gente negociando o mercado futuro. Então, isso gera muita liquidez, ou seja, basicamente você pode vender e comprar de forma instantânea. Beleza? Ordem a mercado. Ordem a mercado é a compra ou venda de um ativo pelo preço praticado atualmente. Ou seja, você pode comprar ou vender naquele exato momento. Você não está esperando chegar em determinado preço, né? Você quer ele agora, quer comprar o ativo naquele momento. Seja por uma análise ou uma notícia, então você vai entrar com uma ordem a mercado. Não interessa o valor que ele esteja, você vai pagar aquele valor que ele está sendo vendido ou comprado naquele exato momento. Diferente da ordem apregoada, que a gente vai ver agora. A ordem apregoada é enviada a um preço determinado pelo investidor. Logo, o ativo será comprado ou vendido somente se o preço chegar exatamente naquele patamar. Vamos supor que vocês querem comprar o dólar e o dólar está sendo cotado a 5,50, tá? Só que vocês acham que 5,50 é muito caro para comprar nesse momento. Vocês querem comprar ele por 5,40. Então vocês vão deixar uma ordem de compra lá em 5,40. No momento que o dólar cair, vocês vão comprar por 5,40. Então, ou seja, a ordem apregoada é o momento que você deixa a ordem no gráfico lá e aguarda o preço chegar até ela para ser executado. Diferente da ordem a mercado, que ela é executada pelo preço que está no momento. Beleza, pessoal? Bora. Parcial ou fazer parcial. Fazer uma parcial significa encerrar uma parte da sua operação para minimizar o risco de perda e otimizar os ganhos. Vamos supor que vocês compraram 10 ações da Petrobras. Vocês compraram ela por R$ 100. No momento que essas ações estiverem valendo 110, vocês podem vender 5 das 10 que vocês compraram e continuar levando as outras 5 para ver se sobe mais um pouco o preço. Mas como nesse momento vocês já vão ter um ganho, entendeu, no valor das ações. Então fazer parcial nada mais é do que dividir os ganhos. Vocês entram numa operação e vocês vão fechando, encerrando alguns lotes que vocês compraram à medida que a sua operação vai atingindo o objetivo de vocês. Certo, pessoal? Pivô. Na análise técnica, pivô significa a reversão da atual tendência. Quando a tendência de um ativo é de alta, a quebra dessa tendência é verificada quando há um fundo mais baixo do que o anterior. Já no caso de uma tendência de baixa, há a formação de um topo superior ao topo anterior. Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente quando a gente entrar na parte de análise gráfica. Então, nesse momento aqui, eu só vou dizer para vocês que pivô nada mais é do que uma quebra de estrutura, tá? De tendência. E mais tarde eu vou explicar melhor como isso funciona diretamente no gráfico. Plataforma. Plataforma operacional é uma ferramenta, um software, né, que os traders utilizam para realizarem as suas operações no mercado financeiro. Antigamente vocês sabem que tinha o pregão ao vivo lá, que tinha aquele pessoal gritando com o telefone, né? Compra, vende. Hoje não, hoje é tudo no computador, inclusive tem como operar até no celular, a gente não recomenda. E isso é a plataforma de operação. A plataforma ela é interligada com a nossa corretora e a corretora é interligada com a B3. Então seria o modo visual hoje de a gente fazer a operação. A gente vai verificar, daí a plataforma tem a parte gráfica, tem as ferramentas de trabalho, como a gente vai ver mais para frente tudo como funciona a plataforma. Vou explicar passo a passo como utilizar, como configurar e tudo mais.
Preço médio. Preço médio é a média de preços entre todos os contratos comprados, quando as negociações acontecem em momentos diferentes. No caso, vamos supor que vocês compraram Petro a R$ 50 e o preço está subindo. Daí, quando ele chegar em 55, vocês compram mais. Vamos supor que vocês compraram 10 lotes a R$ 50. Quando chegar a 55, vocês vão comprar mais 10 lotes. O que, que vai acontecer? Esse preço, o preço médio de vocês, vai ficar entre os R$ 50 e os R$ 55. Entendeu? Porque vai ser a média da primeira compra de 10 lotes em relação à segunda compra de mais 10 lotes. Então, esse preço vai ser a diferença. Então, o que, que vai acontecer? No momento que o mercado está subindo, vocês vão comprando e o preço médio de vocês vai abaixando. A mesma coisa acontece ao contrário. Se vocês tiverem, por exemplo, comprado a R$ 5 e começa a descer, a cair o preço da ação, vocês vão começar a ter prejuízo, né? Então tem muita gente que faz essa questão de pegar e comprar cada vez que cai um pouco mais, comprar mais ações. O que, que vai acontecer? O teu preço médio ele vai descendo nesse caso. Então vai caindo, você vai comprando mais, vai caindo o mercado, você vai comprando mais e o preço médio também vai descendo. Quando se sabe fazer essas operações no modo profissional, ela acaba dando certo, mas no dia a dia nós day trade não fazemos de forma alguma e não recomendamos fazer o que chamamos de preço médio para trás. Beleza, pessoal? Price action. O price action é o estudo de padrões de movimento dos preços ao longo do tempo, em que o trader busca estimar as probabilidades de movimentos de alta ou baixa de um ativo. O que, que seria isso? Isso é a gente analisando o gráfico, identificar padrões e movimentações nos quais a gente possa identificar uma probabilidade grande de compra ou de venda. Então, existem vários livros, a gente utiliza nos nossos operacionais um pouco de price action também, e é importante que vocês saibam que ele é muito utilizado e ele funciona desde que você realmente saiba o que você está fazendo, né? E tenha um operacional e utilize ele como apoio. Beleza? Pullback. O pullback é o termo utilizado na análise gráfica e consiste no movimento de correção contrária que tem nesse mercado. Bom, a gente já tinha visto anteriormente que seria a mesma coisa que correção, né? Que é o que futuramente a gente vai ver isso na prática. Quebrar conta. Gente, isso aqui é muito importante, ó. Refere-se à perda de todo o capital colocado na corretora para realizar as suas operações. O que que acontece? A gente bota um valor X, né, lá na corretora, que no caso para iniciante seria R$ 1.000 para cada contrato operado. Você bota R$ 1.000 na corretora na ideia de uma perca máxima diária, exemplo de R$ 90. Só que você perde os R$ 90 naquele dia, operou mal, não fez o que o operacional mandava, e você acha que vai recuperar esses R$ 90 e tenta operar mais. Daí perde mais 180, perde 200, 300, 400. Daqui a um pouco você começa a fazer operações totalmente descontrolada e pode acabar perdendo todo o valor em um só dia. Certo? Inclusive eu vou ensinar vocês a configurar para que vocês possam minimizar as percas e proteger melhor o emocional de vocês aí e ter um controle nas suas operações diárias. Então mais para frente eu vou ensinar a configurar a plataforma. Só que não adianta configurar nada se vocês forem lá e mudarem a configuração. Então isso é muito importante ter responsabilidade total. Então faça exatamente o que a gente está passando aqui para que vocês não tenham prejuízo, porque é responsabilidade apenas de vocês. Então, quebrar a conta é quando a gente perde todo o dinheiro que a gente colocou na corretora. É muito triste isso, entendeu? Então, não há necessidade, o negócio é operar consciente e fazer tudo do jeito certo. Beleza? Combinado? Risco-retorno. Risco é o valor que você aceita perder em uma operação na intenção de buscar um valor de retorno igual ou maior. Vocês vão ouvir muito a gente falar assim, o risco-retorno 1 para 3, ou seja, a gente pode, na operação a gente vai perder, exemplo, R$ 100 para ganhar 300. Risco-retorno 1 para 10, a gente vai perder 30 para ganhar 300. Então vocês têm que ter
essa informação bem clara. Para que serve e o que é risco e retorno. Beleza? Então vamos ver agora o que é RLP. RLP é a sigla em inglês para Retail Liquidity Provider, ou em português, provedor de liquidez para o varejo. Ele é um serviço gratuito que traz mais liquidez para suas operações na bolsa, com a garantia de que o preço da operação será sempre igual ou melhor do que o preço disponível no livro central de ofertas. Isso aqui é uma facilidade que veio para a gente, inclusive se você deixar ligado lá na configuração da corretora, o RLP vocês não pagam taxa de corretagem, né, atualmente. Então, o que acontece? Quando a gente compra ou vende uma ação ou um ativo, a gente tem que ter a contraparte para comprar da gente ou vender para a gente. Então, aqui, ativando, a corretora se responsabiliza em conseguir o melhor preço para a gente na nossa operação. No momento, vamos ficar só com essa informação, mas futuramente, quando vocês forem operar com valores maiores, é imprescindível que vocês estudem, se aprofundem mais sobre isso aqui, para ver se vocês realmente querem operar com ela ativa ou não. Por enquanto seria isso, beleza? Scalping. O scalping é uma estratégia de operações realizadas no mesmo dia que visa obter ganhos com movimentos rápidos do mercado. Isso são operações rápidas, operações extremamente curtas. A gente pega uma fração só do mercado e sai. A gente não deixa lá, não compra e fica aguardando. Não, no momento que andar uma partezinha, um pouquinho, a gente já sai da operação, tá? São operações que seriam ultra rápidas no mercado. Setup é um conjunto de técnicas que pode ser utilizado no dia a dia de um trader que opera na bolsa de valores. Quando vocês ouvirem a palavra setup, setup é um conjunto operacional de informações nas quais vocês vão utilizar para tomar decisão nas suas entradas. Pode ser um setup com indicador, pode ser um setup com operacional. No nosso caso seria um operacional limpo, né? A gente não usa indicadores. Então, vocês vão ouvir muito falar qual setup que você usa. No nosso caso, nosso setup seria o método 3T SMC, né? Então, setup é uma palavra utilizada para definir o método que vocês estão utilizando ou conjunto de regras para operar no mercado financeiro. Spread é o termo usado para medir a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda de um ativo. O spread acaba sendo uma medida de liquidez e de eficiência do mercado, já que quanto menor o spread, maior a disposição dos players em negociar. Resumindo, isso aqui seria a diferença da compra e de venda. Vamos supor que vocês estão fazendo uma compra e no momento que vocês entram nessa compra a mercado, que vocês olham lá o preço está R$ 5,50, só que no momento que vocês clicam no mouse e vocês acabam pagando R$ 5,51, só que o preço era R$ 5,50, esse R$ 1 seria o spread, tá? Que seria uma diferença, porque não tinha ninguém vendendo exatamente com aquele preço que você queria naquele momento. Tinha gente vendendo por R$ 1 a menos, no caso. Então, seria a diferença entre a compra e a venda no momento da que foi feita aquela operação. Bora lá para o próximo. Stop Gain. O Stop Gain, que também é chamado de Take Profit, é uma ordem de venda ou compra programada para ser disparada automaticamente caso o valor do ativo atinja um percentual de ganho determinado pelo trader. Isso é o que mais a gente quer ouvir de vocês aí, que vocês bateram o Stop Gain. Vamos supor que vocês compraram uma ação a R$ 50 e vocês querem sair quando chegar a 55. Então, se o preço subir e bater nos R$ 55, vocês vão sair da operação automaticamente com um lucro de R$ 5. Entrou com 55, nos 50, saiu nos 55, obteve lucro de R$ 50. A importância de botar o Stop Gain é que pode acontecer várias variações no momento do mercado, só que se vocês realmente quiserem só lucrar aqueles R$ 5, é só programar, botar o Stop Gain lá no gráfico e deixar aguardar até o gráfico chegar lá e ir batendo o Stop Gain de vocês. Stop Loss é o contrário do Stop Gain. Isso aqui no caso é a proteção. O Stop Loss é uma ordem de venda ou compra programada para ser disparada automaticamente caso o valor do ativo atinja o percentual de perda determinado pelo trader.
No momento que vocês, vamos usar o mesmo exemplo ali da Petro, vocês compraram a ação da Petro a R$ 50. E, se caso atingisse 55, vocês sairiam com o ganho de R$ 5. Mas se começasse a cair o gráfico, ou seja, vocês iam começar a perder. Vamos supor então que a meta de vocês seria ganhar R$ 5 ou perder R$ 5. Então o stop loss ficaria em 45, a entrada seria em 50 e o stop gain seria em 55. Caso o mercado começasse a cair, batendo no stop loss, vocês teriam uma perca de menos R$ 5. Entenderam, pessoal? Ou seja, vocês entraram no mercado com uma ordem de compra, temos o stop loss de R$ 55 e o stop gain de R$ 55 e o stop loss de R$ 45. Caso suba, a gente ganha R$ 5. Caso perca, a gente perde os R$ 5. Seria uma proteção, já que se a gente não colocar ela e o mercado começar a cair, a gente vai acabar perdendo infinitamente até sair da operação. Estopado é uma gíria muito usada para informar que uma operação foi finalizada com stop com perda, né? No momento aqui do exemplo de cima que vocês perderam por causa que a ação caiu e no caso a gente foi estopado com R$ 45. Então é muito interessante quando a gente entra numa operação e um trader pergunta para o outro, como é que foi a operação? Foi estopado, ou seja, aquela operação que ele entrou deu perda. Take profit, que é a mesma coisa que stop gain, seria a mesma coisa que stop gain, ou seja, uma ordem de venda ou compra programada para ser disparada automaticamente caso o valor do ativo atinja o percentual de ganho determinado pelo trader. Mesma coisa que stop gain. Tomar calor é quando a operação que você entrou começa a ir na direção contrária à sua expectativa. Voltando ao exemplo da Petro, você comprou a ação por R$ 50 e você tinha a expectativa que subisse a ação da Petro, só que ela começa a cair, tá? Você está com seu stop lá em 45, dela cai lá 5, 49, 48, 47, 46 e quando vai chegar no 45 ela começa a voltar a subir, ou seja, ela deu um calor aqui de 4 pontos para baixo, né? E depois sobe e dá o teu gain. Então nesse momento você passou calor porque a sua operação ela foi contrária à direção que você tinha comprado ou vendido. Beleza? Então a gente passa calor aí no mercado financeiro. E faz parte. Trailing Stop. O Trailing Stop é uma ferramenta de stop móvel avançada, utilizada para ajustar o posicionamento do seu stop loss de forma automática e contínua, uma vez que os parâmetros definidos sejam atingidos. Vamos usar o exemplo da Petro, então, novamente. Você comprou a R$ 50. No momento que a ação começa a subir o valor, você pode fazer com que na programação ele venha automaticamente o stop que está embaixo, no caso na perca de R$ 5, no R$ 45, ele vai subindo, à medida que o mercado vai subindo, o stop vai subindo junto. Para quê? No momento que se ele tiver uma forte subida súbita, o stop vai subindo junto. Você vai poder ter um bom ganho. E também para proteger a operação. No momento que ele sobe e ele for descer, e você vai sair da operação com um ganho, já que o teu stop não está mais lá embaixo. Ele está acima da operação de entrada. Então o Trailing Stop nada mais é que uma ferramenta que ajuda a o stop mova de forma automática para proteger a operação e obter o maior lucro possível. Violinada é um movimento no qual o preço lhe tira da operação, ou seja, vai te dar um stop loss, e em seguida segue em direção ao movimento esperado. Vamos supor que você entrou lá novamente, comprou a ação da Petro a R$ 50 e teu stop está mais abaixo no 45. Você espera que esse preço suba, mas ele ocorre ao contrário, ele começa a descer, você entrou em 50, ele está em 49, 48, 47, 46, 45. Tirou você da operação com R$ 5 de prejuízo. Só que nesse momento o preço começa a voltar a subir. E volta, e vai a 55, 60. Ou seja, ele só foi tirar você da operação e após foi para o lado que você queria. Então isso chama violinada. Tira você da operação para depois seguir o movimento no qual você
estaria calculando que fosse acontecer. É muita sacanagem, mas é infelizmente assim que o mercado funciona. Então a gente tem que aprender a identificar regiões para não ocorrer isso. E o SMC é um dos melhores operacionais para identificar esse tipo de violinada, de manipulação de mercado. E o nosso último termo técnico é a zeragem compulsória. A zeragem compulsória é um fechamento automático de suas posições por parte da corretora, acionado quando o investidor atinge o limite máximo de risco permitido, ou seja, o que você programou lá na corretora, a fim de proteger de maiores perdas em seus trades. Também ocorre se você tiver com uma operação aberta e já está no final do horário de pregão. Vai acontecer a zeragem automática. Sobre isso nós vamos falar muito mais tarde. Gente, esse é um assunto mais teórico, mais denso, tá? Mas muitas dessas palavras nós vamos rever para frente aí, vamos falar várias vezes, entendeu? É importante ter passado todo esse conhecimento para vocês, porque no mercado financeiro, logo logo vocês vão estar falando em grupos e com outros traders para vocês entenderem o que é que eles estão falando, entendeu? O linguajar do trader. Beleza, pessoal? Então esses eram os termos técnicos mais utilizados que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham compreendido e até o próximo vídeo. Até mais!